Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero falar de um assunto que é sempre decorrente aí nas comunidades, né, de colecionadores, que eu botei aqui o título do vídeo como Existiu Mesmo? O que saiu ou não em LP a partir da metade dos anos 90. Muita gente se pergunta sobre os lançamentos em LP, a partir da metade dos anos 90, né, em diante, principalmente no meio evangélico. E a verdade é que esse período ele gera realmente muitas dúvidas, né, porque a partir da metade dos anos 90 o vinil praticamente ele deixa de ser prioridade das gravadoras, né, porque as gravadoras já começam a priorizar o CD, né, o CD já dominava o mercado, e o LP ele passa a ser produzido em quantidades cada vez menores. E o que saiu ainda naquele período saiu com tiragens bem baixas, né, com poucos exemplares. E por isso mesmo, alguns títulos que existem oficialmente, né, em CD, simplesmente não tem versão em LP. Ou outros até pode existir mesmo em vinil, né? Mas como eu já falei, como foi de tiragens baixas na época, se tornaram itens raros, itens muito difíceis de ser encontrados. Isso realmente gera algumas dúvidas para algumas pessoas sobre essa questão de se realmente aquele título saiu só em CD ou se saiu também em LP. E nesse vídeo eu vou comentar alguns casos, né, relacionados a esse assunto. É claro que não serão todos os casos, né, conhecidos, até porque não tem como me lembrar de todos, e eu não conheço todos, né? Mas aqueles que eu me lembrei eu anotei aqui, né, e vou estar comentando. Quais títulos realmente saíram em LP, quais não saíram, e quais ainda tem dúvida, né? Quais ainda existe uma certa dúvida quanto ao lançamento deles, né, nesse formato. Lembrando que nem tudo, né, que a gente vê na internet é informação confiável, né? E nem toda ausência no mercado significa que aquele disco nunca existiu. Inclusive, muitas coisas que a gente vê aí na internet, por exemplo, fan-mades, esses bootlegs, isso confunde muitos colecionadores, né? Tem gente que acha, por exemplo, que alguns álbuns, como por exemplo Colores del Amor do Voices, saíam em LP, sendo que nunca saiu, ou que o Sem Palavras da Cassiane saiu também, sendo que também nunca houve uma edição em LP do Sem Palavras. Porque as pessoas veem aqueles fan-mades, né, feito por fãs, né, esses bootlegs, e elas acham que realmente, né, teve uma edição em LP, quando na verdade não teve. Então vou aqui citar alguns casos. O primeiro caso que eu vou citar é do que realmente saiu. Que no caso é que eu posso citar primeiramente o vencedor do Altos Louvores pela Line Records, né, que foi um dos últimos álbuns lançados em vinil pela Line. Esse realmente saiu em LP, mas é muito difícil de ser encontrado. Outro caso é o Coração Aberto do Kim, que foi um dos últimos lançados pela MK Music, na primeira metade de 96. E o Coração Aberto também ele é raríssimo. Até mesmo eu, alguns anos atrás, nem imaginava que ele tinha sido lançado em LP. Tamanha a raridade dele. Outro caso é o Minha Adoração, da Denise Cerqueira, né, que muita gente também pensa que ele não saiu em LP, mas ele saiu sim pela Grapevine, né, em 96. Minha Adoração também é um álbum raríssimo para se achar nesse formato. E o último caso aqui, que eu posso confirmar, é o Seguro e o Anjo, da Sofia Cardoso, lançado em 97. É claro que como a Sofia Cardoso lançava os álbuns dela pela Deus e Amor, né, naquela época, então é bem óbvio, né, que até 97 ela teve sim álbuns desse formato LP. E agora alguns que as pessoas confundem, né, que talvez possa ter sido lançado ou não. Eu vou citar aqui o exemplo do conteúdo do grupo Logos, né, que muitos pensam que ele saiu em LP pela Line, mas isso aí nunca foi confirmado. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar que o conteúdo tenha saído em LP. É bem capaz, com certeza, de não ter saído. Bem capaz. E outro álbum que muitos pensam que saiu também em LP naquele período, né, mas que até onde eu sei não saiu, é o álbum 5 do Complexo J, né, um que tem um V bem grande na capa. Esse álbum ele foi lançado, né, pelo selo da NS Records, que é o selo do Novo Som, da banda Novo Som na época. E por muito tempo foi divulgado, até mesmo na Wikipedia, né, de que tinha saído esse álbum em LP. Mas esse álbum ele realmente só teve edição em CD mesmo. Ele nunca saiu em LP. E agora eu vou citar alguns de existência não confirmada, né, que eu não tenho certeza, mas eu vou citá-los aqui. O Milad 3, né, é o primeiro exemplo que eu quero dar aqui. O Milad 3 eu não tenho certeza se ele saiu realmente em LP. Eu tenho algumas suspeitas de que talvez ele tenha saído, mas não é certeza. Outro é o Aliança do Tony Sabeta, né, que é de 96, assim como a maioria dos álbuns que eu citei aqui. Esse álbum do Tony Sabeta, ele tinha, inclusive, tanto no cassete, se eu não me engano, no cassete ou no CD, avisando que tinha sido lançado também em LP. Mas esse álbum eu nunca vi ele em LP. Né? Se existir, deve ser muito raro. Outro caso bem similar a esse do Tony Sabeta é a coletânea especial do Sérgio Lopes, atualmente mais conhecida como Seleção de Ouro.
né, porque nessa primeira edição, né, que foi inclusive uma edição independente, né, que foi feita em prol de uma campanha cristã beneficente, essa primeira edição ela foi lançada, né, com poucos exemplares, mas apenas eu vi apenas o formato em CD e cassete, né? Eu nunca vi em LP, apesar de que na parte de trás do CD está anunciando que também estava disponível em LP, né? Mas a existência nunca foi confirmada, né, dessa coletânea do Sérgio Lopes em LP. Outro caso é o Falando com Deus da Thalita. Eu tenho também uma leve suspeita de que ele tenha saído em LP pela Ação e Louvores, porque a Ação e Louvores ela lançou LPs até 96 também, mas eu não tenho certeza, que eu nunca cheguei a ver nenhum exemplar do Falando com Deus da Thalita em LP. Talvez realmente exista algum, né? Ou então certamente saiu com tiragem bem baixa, mas eu não posso confirmar, né, porque eu nunca vi. E o último caso, né, que eu vou citar é o Não Fique Assim, do Gerson Cardoso, né, lançado pela Line Records. Eu não sei se ele realmente foi lançado em LP ou não. Eu não tenho essa certeza aqui para confirmar com vocês. Mas se vocês souberem, né, de algum caso, não somente desses que eu citei aqui, mas de outros, né, que não foram citados, pode botar aí nos comentários, né, e compartilhar, né, que eu também quero saber um pouco mais a respeito, né, desses álbuns aí que podem ou não, né, ter saído em LP, né, que é um assunto que eu acho interessante. E vez ou outra ainda estou aí comentando com alguém a respeito disso na internet. Então, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo, se assim Deus nos permitir. Até lá!